Boa noite, queridos. Eu quero dar as boas-vindas em quem está vindo aqui pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui que pela primeira vez está vindo aqui hoje? Aqui tem um senhor. Mais alguém? Seja muito bem-vindo. Sinta à vontade. São todos muito bem-vindos. Amém, queridos? Então, uma boa noite a todos. Nós vamos hoje falar novamente sobre cultura de honra. Não sei se todos vieram aqui no domingo passado ou assistiram no YouTube, mas a gente falou sobre cultura de honra. E como ter essa cultura de honra, como a gente pode ser um povo que vive essa cultura de honra. A gente falou um pouco sobre entender esse formato, essa forma que Deus nos dá para poder viver essa cultura. E que essa cultura é possível se a gente entender essa dinâmica de relacionamento que Deus e Cristo Jesus agora, Ele é o nosso mediador em todas as nossas relações. Então vai ser só através de Cristo que eu vou conseguir honrar todas as pessoas. Porque não é as pessoas diretamente que eu estou honrando, mas honrando a Cristo. Por isso que se a gente entender isso, vai fazer sentido, porque não é a eles que vocês recebem, mas a mim, diz o Senhor. Porque não é para eles que vocês estão fazendo, mas para mim. Então isso só vai fazer sentido se a gente entender essa relação, essa dinâmica que Cristo é o nosso mediador. Entre Deus e o Pai, é verdade. Mas também em todas as nossas relações, com tudo que a gente for se envolver. E é um pouquinho nesse quesito. A gente falou um pouco sobre Mateus 10, de 40 a 42. Só relembrando que falava o seguinte: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém mesmo que seja apenas um copo de água fria, der a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Eu falei da outra vez que esse texto ele vai tratar sobre três dimensões de honra. Ele está falando honra aos profetas, que seriam os nossos líderes, e aí nós vamos tratar hoje sobre alguns níveis de liderança sobre a nossa vida, sobre os justos, que são pessoas iguais, que estão na mesma nível que nós, na mesma dimensão que nós, seriam nossos iguais, e aos pequeninos, que são as pessoas que estão nos servindo, pessoas no qual estão sobre nossa responsabilidade. Eu dou o exemplo de filhos. Filhos estão sobre nossa responsabilidade, mas nós devemos honra aos nossos filhos. Assim como pessoas que nos servem, que vão prestar um serviço para nós. Seja quem for, pode ser desde uma empregada, alguém que vai fazer algo na sua casa, alguém que está te servindo num restaurante, você deve honra essas pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre essas três dimensões de honra. Honra aos profetas ou aos líderes, honra aos justos ou aos iguais, ou honra aos pequeninos ou pessoas no qual estão sobre a nossa autoridade. E vamos começar hoje falando sobre os profetas, os líderes, pessoas que estão sobre liderando a nossa vida. E aqui dentro nós vamos ter que tratar sobre 4 subníveis de liderança. Eu gostaria de começar sobre a liderança civil, os nossos líderes governamentais. Eu queria que você abrisse em Romanos 13, de 1 a 2. Nós vamos falar agora um pouco sobre alguns níveis de liderança e eu quero começar sobre a liderança civil.
Eu não gosto de dar medo nas pessoas, mas aqui o negócio vai começar a pegar. O texto diz o seguinte: todos devem sujeitar-se em autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Eu queria que você dissesse amém. Autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem sobre si mesmo condenação. Aqui eu queria alertar vocês, e nos alertar, na verdade, isso me chama muita atenção, para que a gente entenda o porquê, às vezes, nossa vida está meio travada, está meio trancada e parece que não está indo para frente. Porque a nossa semana é falar mal das autoridades. E o texto está dizendo que se a gente desonra essas autoridades, está trazendo para nós condenação. Não é para eles, é para nós. E o texto está dizendo uma outra coisa muito importante. Que toda, não é algumas, não é algumas pessoas, todas as autoridades foram por Deus estabelecidas. Deixa eu denunciar algo que cai sobre nós, infelizmente brasileiros. Nós temos no nosso país hoje uma cultura de desonra. Se você não for o top, você não merece honra. Eu poderia dar vários exemplos, mas um exemplo que é muito conhecido, que todo mundo de alguma forma, mesmo não gostando, vai se identificar, é a nossa seleção brasileira. Nós somos o único país que tem o maior título da seleção. Você pode gostar ou não de futebol, mas hoje nós ainda somos a seleção que tem o maior título de futebol. E se essa galera vai para uma Copa e tira o primeiro lugar, cara, o país para. Para porque esses caras merecem honra. Para porque esses caras foram os nossos heróis. Porque eles nos representaram. Mas basta eles tirarem o segundo lugar e a gente ataca a pedra. Basta eles não conseguirem ter chegado lá. E não merece. Eu poderia dar vários exemplos. Um dia eu vi um exemplo sobre, que não era muito, porque eu nunca fui me ligado a isso, mas o próprio Rubinho Barrichello. Isso me chamou a atenção nesse exemplo, porque é verdade. O Rubinho Barrichello, ele é algo que simboliza esse espírito de desonra no Brasil. Por quê, queridos? Porque o Rubinho, e você já deve ter ouvido alguma piada sobre o Rubinho, ele, quando trabalhava na Fórmula 1, ele ocupou uma das, na época, a melhor escuderia que existia na época, que era a Ferrari. Da Ferrari, ele era o segundo piloto. Então teve algumas corridas que ele ficou em segundo lugar. Só que esse é um campeonato que é o melhor campeonato automobilístico que existe no planeta. Então, por algumas vezes, o Rubinho foi o piloto, o segundo piloto melhor do planeta. E o que a gente faz? Desonra. Desonra. E desonra. Era alguém que estava nos representando. Era um brasileiro. E chegou em segundo. Ele deixou, eu não lembro quantos, porque eu não lembro quando tinha uma corrida, eu acho que era 20. Então ele deixou uns 18 para trás. Mas porque não chegou em primeiro, e às vezes por milésimos, a gente desonra. Não foi bom. Então existe em nós um espírito de desonra. E o que a Bíblia está falando?
que quem desonra traz sobre si condenação. Então nós não estamos vivendo o melhor que Deus tem para nós, porque a gente tem esse espírito de desonra. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa avançar para ter o melhor, acessar o melhor que Deus tem para nós. Então eu queria tratar um pouco sobre desonra. E qual é o nosso papel em tudo isso? Orar. Nosso papel é honrar e orar. Por quê, queridos? Porque vão ter situações que Deus vai instituir autoridades e talvez essas autoridades não sejam aquilo tudo, ou não seja o que a gente esperava. Deixa eu te mostrar uma coisa. Abre aí em 1 Samuel 8, de 5 até 7. Enquanto tu vai abrindo, eu quero contextualizar um pouco. Aqui nós vamos ver um pouco sobre Samuel está velho, ele é o profeta, Samuel está velho, e ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram, o que a Bíblia relata, eram terríveis. 2 filhos do profeta Samuel, eles eram terríveis. Eles se deitavam com mulheres em nome do título que eles tinham. Eles não guardavam as ordenanças que Deus tinha instituído. Eles eram terríveis. Eles não guardavam os mandamentos. Eles não faziam o que Deus tinha proposto para eles fazerem. Eles eram terríveis. Mas Samuel está ficando velho. Samuel é o profeta. E agora, não estou só tanto ficando velho, então, em algum momento, Samuel vai partir. E um desses 2 filhos vão assumir. E olha o que o povo fala. Eles disseram-lhe a Samuel: tu já estás idoso, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Então escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu. E presta atenção aqui, querido, porque isso aqui é uma chave. E o Senhor respondeu: atenda ao povo o que ele está pedindo. Porque não foi você que rejeitaram, mas foi a mim que me rejeitaram como rei. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. A Bíblia está denunciando abertamente o pecado desses 2 meninos depravados que não andavam no caminho do Senhor. E porque Samuel vai partir, um desses 2 meninos vai assumir como líder. Então o povo se reúne e diz: nós não queremos esses teus filhos, porque eles não andam nos teus caminhos. Então institui sobre nós um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações, porque nós não queremos esses teus filhos. Que a Bíblia está denunciando abertamente o pecado deles. E o que o Senhor fala? Vai e faz tudo o que o povo está te pedindo. Porque, Samuel, fica tranquilo. Não foi a ti que rejeitaram, mas a mim me rejeitaram como rei. Por que, gente? Por que ao pedirem que Samuel ordenasse um rei sobre eles, Deus está falando: Samuel, fica tranquilo, não é tu que rejeitaram, mas a mim. Por quê? Porque vocês não acreditam que eu sei governar. Vocês acham que eu não estou no controle. Por quê? Porque toda autoridade foi instituída por Deus. Então, queridos, às vezes o governo é ruim. E por que é ruim? Porque às vezes é juízo sobre uma nação, é juízo sobre um povo. Deus está querendo chamar a atenção desse povo, chamar a atenção dessa galera, para que se mova, para que reaja ao que Deus quer fazer. Então, às vezes, ele tem que levantar autoridades para que traga juízo sobre uma nação. E às vezes não é porque o governo é ruim que Deus perdeu a mão.
Não é porque o governo é ruim que Deus parece que virou as costas. Nós não podemos desonrar. Então, qual é o nosso papel? Honrar. Nosso papel é orar, é interceder pela vontade de Deus nessa nação. Tu não vê Daniel desonrando Nabucodonosor, cara. Tu não vê Josué desonrando o faraó do Egito. Mas eles viviam em tal retidão que por onde eles passavam, eles mudavam aquela nação. Ele rasgava as vestes e dizia: eu e meu povo pecamos contra ti e nos arrependemos. Então vem, Senhor, e faz a tua vontade. Honra as autoridades. Eles viviam em tal retidão que por onde eles passavam, Deus se manifestava. E aquele povo era mudado. Aquela nação era abençoada. Deus se honrava. Segundo nível de liderança, a família. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Dos mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa, que vai ser derramado vida sobre nós. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Honra. Maridos, sejam submissos, amem as suas esposas. Honra. Nós precisamos trazer para as nossas vidas familiares esse aspecto de honra. Nós precisamos de novo, nossas casas precisam ter lugar onde pai, mãe, avô, avó tem um lugar de destaque na casa. Onde você não entra sem antes deixar o mais velho entrar. Nós precisamos criar na nossa cultura esse movimento de honra. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Nós precisamos honrar as nossas famílias. Ah, Bruno, mas tu não sabe quem é meu pai. Tu não sabe quem é minha mãe. Eu não sei quem é você. Quem é teu pai, quem é sua mãe, mas eu conheço você. Lembra que eu falei da outra vez? Não tem a ver com quem está na sua frente. Tem a ver quem você é. E você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai viver agora a cultura da honra. Não tem a ver com eles, tem a ver com você. Então hoje, se você puder, seja prático. Liga para o teu pai, liga para a tua mãe, liga para quem você puder e honra. Honra, diz obrigado, diz que ama, diz que perdoa, porque não tem a ver com eles, tem a ver com você. Você é agora uma pessoa de honra. Terceiro nível. Liderança, nossos líderes no ambiente de trabalho. Abra aí rapidinho Efésios 6, 7. O texto é curto, diz o seguinte: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Então nós precisamos respeitar a nossa liderança no trabalho. Como se estivéssemos trabalhando, como se estivéssemos fazendo como para o Senhor. Não para homens, mas para o Senhor. Aonde nós chegamos, nós honramos. Então, quando estiverem fazendo uma rodinha, lá na empresa onde você trabalha, montar uma rodinha para estar falando mal dos teus líderes, do gerente, do diretor, do dono da empresa, não entre nessa roda. Honre. Vai ser bênção para você. Ah, Bruno, mas, cara, estão me perseguindo no trabalho. Estão me prejudicando. O seu papel é honrar. A vingança, diz a Bíblia, é do Senhor. Ele vai trazer juízo sobre todas as coisas. Todas as coisas. Mas o nosso papel não é se vingar. Nosso papel é honra. É honrar. E Deus vai intervir. Ah, mas tem um gerente lá que está sendo super injusto comigo. Eu não fiz tal coisa, mas estou sendo acusado injustamente. Honre essa pessoa. E Deus vai cuidar.
O seu papel não é se vingar. O seu papel é honrar, orar e amar essa pessoa. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Quando te perseguirem, quando você for injustiçado, entrega nas mãos do Senhor. Ele, diz o Senhor, sabe fazer a vingança. Ele sabe tratar. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Vai e deita a cabeça no teu travesseiro em paz, porque o Senhor vai cuidar. Mas também não fica orando assim, ó, Senhor, quando mexer lá com o meu gerente, pesa a mão, Senhor. Pesa a mão, porque isso não é honrar. É o Senhor que vai fazer. E lembrando, não é para ser mal. O Senhor não vai ser mal. O Senhor vai ser justo. E o Senhor vai fazer com amor. Então não seja aquele filho que o irmão desapontou, foi injusto, e aí o Senhor foi lá e com amor disciplinou, mas filma, eu queria que arrebentasse meu irmão. Não seja esse irmão. Honre. Porque no final, o Senhor quer todos. E o quarto nível, liderança na igreja. Abra 1 Timóteo 5, 17 a 19. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia. Abre lá. 1 Timóteo 5, de 17 a 19. Honra na liderança da igreja. E esse é o quarto nível dentro da liderança. O texto diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Tem um aspecto que está falando sobre dupla honra. E aqui especificamente está falando sobre pagamento. Pagamento. Mas aqui, mais do que finanças, é honra. Não tem a ver só com o dinheiro. Está falando sobre dupla honra, duplo pagamento. Principalmente aqueles do ensino. Por quê, queridos? Vamos pensar. Por quê? Porque são pessoas que estão se colocando na linha de frente da batalha pela sua vida. São pessoas que dedicam horas e horas a estudar para trazer ensino para a sua vida. Se colocam à frente. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas deixam de fazer essas coisas para se colocar na batalha pela sua vida. Então são merecedores de dupla honra. E eu vou dizer bem sincero, porque eu não tenho medo disso. É ruim falar sobre isso aqui. Porque parece que eu estou pedindo para você me honrar. Dupla honra. Parece. Mas eu vou ser bem sincero. Se eu sonegar isso, eu vou trazer prejuízo para a sua vida. Talvez se você me desonrar, não vai afetar muito a minha vida. Mas vai trazer prejuízo para a sua vida. Porque o que nós estamos aprendendo aqui é que se você desonra as autoridades estabelecidas pelo Senhor, você vai trazer condenação para a sua vida. E eu não quero que a sua vida seja bloqueada. Então seria injusto eu não falar disso aqui com vocês. Agora, mais do que finanças, como eu falei, é honra. E agora, assim, por que há uma dificuldade de honrar essas pessoas, esses líderes? Porque aqui, meus queridos, sendo bem sincero, aqui vai denunciar um espírito de rebeldia em nosso coração. Por quê? Porque fomos machucados por lideranças, então agora eu não deixo mais a minha vida ser dirigida pelo Espírito, mas a minha vida está sendo dirigida e guiada por uma ferida. Porque fomos machucados por líderes, por pessoas, agora nossa vida está travada
em cima de uma ferida. Tem algo muito ruim nisso. Porque é Deus que está cuidando de tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Abre rapidinho em Números 12, 1 e 2. Aqui vai falar sobre Arão, Miriam e Moisés. São 3 irmãos da mesma família e pensa que família top. São 3 irmãos. E aqui vai falar um pouco sobre Miriam e Arão estão tendo uma conversa. E Miriam está falando algo contra Moisés, que era o líder espiritual na vida deles. Porque Moisés casou com uma mulher cuxita. E aí, Miriam está falando algo contra Moisés para Arão, que era seu irmão. E olha o que o texto fala. Números 12, de 1 a 2. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E essa frase, que está ali embaixo, o finalzinho me arrepia. Diz o seguinte: e o Senhor ouviu o que Miriam falou. E o Senhor ouviu o que ela estava falando no pé da orelha. Deixa eu fazer uma pergunta. Estava certo Moisés se casar com a mulher cuxita, uma africana? Não sei. A Bíblia não fala sobre isso. O que o texto está dizendo aqui, está deixando bem claro. Miriam não é da sua conta. Eu coloquei, eu ungi, é eu que vou cuidar disso. Mas o texto diz, e o Senhor ouviu o que eles estavam conversando no pé da orelha. Porque isso aqui com certeza não foi na frente de Moisés. Isso foi lá escondidinho, lá no cantinho da tenda. Estava um no pé da orelha do outro falando mal do outro. E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu o que eles escreveram no WhatsApp e depois apagaram. E o Senhor ouviu o telefonema que eles deram. E o Senhor ouviu a conversa dos corredores. E o Senhor ouviu o espírito de desonra. Então o Senhor chama os 3, Arão, Miriam e Moisés, lá na porta da tenda. E o que aconteceu? Chegando lá, o Senhor envia lepra para Miriam. Lepra. Eu não sei. A Bíblia não fala se Moisés podia ou não casar com a mulher cuxita. Mas como eu falei, o que fica claro, Miriam não é da sua conta. Eu coloquei, eu tiro. Eu ungi, eu puno. É eu que controlo. É eu que governo. Mas ele enviou lepra. E a minha pergunta é, por que lepra, gente? Por que Deus não fez qualquer outra coisa? Até abrir a terra e deixar cair ali no meio como ele já tinha feito. Por que lepra? E aqui a gente aprende uma tarefa, uma lição muito importante. Por que lepra? Porque quando o espírito de desonra ele é instalado, só existe um jeito de resolver: isolando. Por quê? Porque as pessoas que tinham lepra, elas precisavam ser tiradas no meio do arraial. Elas ficavam fora do arraial, para que o arraial inteiro não seja contaminado. Então aqui leva a gente a segundo aprendizado. Por que lepra? Porque o espírito de desonra, ele é contagioso. Se você permitir que alguém do teu lado
esteja operando no espírito de desonra, se prepare, porque você vai pegar. É contagioso. Não ia demorar muito, todo o arraial estaria contaminado com o espírito de desonra. E isso, como a gente já tem visto, ia trazer maldição. Então, queridos, não permita que alguém do teu lado opere com espírito de desonra. Se começar no teu lado, querido, se for para falar mal de alguém, não vamos mais nem conversar. Nem vem mais aqui em casa. Se for para falar mal de alguém, eu não quero. Isola. Porque é contagioso. É contagioso. Queridos, para os justiceiros, Moisés não entrou na terra prometida. Não foi por causa disso, mas não entrou. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo. Ele não vai deixar passar nada. Ele sabe fazer a justiça. Nós somos muito revoltados. Nós já queremos, mata logo uma vez. Deus sabe fazer justiça. Então não se preocupe, Deus vai trazer justiça. Está sendo perseguido na empresa, Deus vai estar olhando para isso. Qual é o seu papel? Honra. Só honra. Ora, entrega nas mãos do Senhor. Honra. Como eu falei, o segundo nível de honra é honra aos nossos iguais. Honra aos justos. Queria que você abrisse rapidinho Lucas 9, 46. Começou ali uma discussão entre os discípulos que eles faziam quase toda hora, quem era o maior. Quem era o melhor entre o mestre da turminha ali. Por quê? Porque eles queriam saber também quem era o menor. Então Lucas diz o seguinte, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles era o maior. Quem é o maior entre nós? Quem é o maior na casa? Por quê? Porque se a gente não for pegado com o espírito de rebeldia contra os nossos líderes, nós vamos ser pegos no espírito de competição entre os nossos iguais. Eu falei no domingo passado, isso me lembra de Caim e Abel. Quando Deus rejeita a oferta de Caim e aceita de Abel, em vez de Caim ir para casa, entender como seria uma oferta que Deus aceitaria, ele vai lá e mata Abel. Porque aquilo que é melhor do que eu, e eu não estou conseguindo vencer, então em vez de eu ir lá e tentar ser melhor, eu tiro aquilo que está me ofuscando. Então eu estou competindo. Deixa eu falar uma coisa. A sua vontade, deixa o Espírito ministrar. A sua vontade de falar mal de alguém é para fazer você se sentir melhor. Porque se eu tenho um problema com mentira, e eu falo mal de alguém que tem problema com adultério, isso me deixa mais santo. Me parece me deixar mais santo. Porque o dele é bem pior. Então, se eu tenho um problema, eu vou me mostrar, eu vou acusar o problema maior de outro alguém. E aí o meu parece pequenininho. Então eu quero denegrir o meu irmão para que eu me sinta maior. Eu quero diminuir o meu irmão para que eu me sinta maior. Então a nossa vontade de falar mal das pessoas é para nos fazer sentir melhor. Então, queridos, nós temos que pensar nessa cultura de honra. Os nossos apelidos, se a gente for pensar, são apelidos para denegrir as pessoas. Geralmente são apelidos diminuindo a pessoa. E vamos ser práticos, vamos começar a dar apelidos exaltando a pessoa.
Ô seu lindão, ô bonitão, ô cheiroso. Vamos ser práticos, começar a criar dentro de nós essa cultura de honra. Ser práticos. Para que o nosso cérebro comece a trabalhar e entender: eu sou um povo que vive uma cultura de honra. Vamos exercitar isso. E isso não é da noite para o dia. Isso exige prática. Que você seja alguém que deseje que o seu irmão seja mais rico que você. Que o seu irmão vá mais longe que você. Que o seu irmão compre um carro melhor do que o seu. Porque eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus se colocou como o menor da casa. Seu objetivo seja que o seu irmão, sua irmã, vai mais longe que você. E a gente vai chegar no nosso último ponto, que é o honra aos pequeninos, ou pessoas que nos servem. Então, se na liderança o nosso problema seria a rebeldia, entre os nossos iguais, nosso problema seria a competição. O problema aqui, entre os nossos subordinados ou os nossos pequeninos, seria a arrogância. Então, nós precisamos estabelecer uma cultura de honra a quem está nos servindo. E vamos ser práticos. Nós precisamos criar a cultura da gorjeta. Precisamos aprender a dar, a valorizar o povo mão de vaca. A pessoa te serve num restaurante. Eu já falei isso antes. Se a comida está ruim, você manda chamar um gerente. Mas se estiver boa, você não abre a boca. Nós temos que aprender a elogiar. Temos que aprender a valorizar. A pessoa vem te servir, pergunta o nome dessa pessoa. Trate ela pelo nome. Ela tem um nome. Diga obrigado. Dê gorjeta. Valorize essas pessoas. Você não está querendo comprar nada. Você está valorizando, honrando essas pessoas. Trate com educação. Se você vai num restaurante, vai num lugar, num estabelecimento, e se você foi mal atendido lá, você sai dali e reclama, esse lugar não viu luz. Você tem que chegar assim, querido, vem cá. Vem cá porque o negócio está ruim. Está muito ruim. Mas eu vou te ajudar a melhorar. Cara, eu estou vendo para um assim, eu estou aqui, o que eu puder te ajudar, eu estou aqui, pode contar comigo. Nós somos pessoas chamadas para levar luz para esse mundo. Se você sai e reclama, você só está sendo um igual ao todo o resto desse mundo. Porque o mundo está reclamando. O mundo está reclamando de qualquer coisa. Está sendo bem atendido, está reclamando. Porque demorou. Nós temos que ser diferentes, nós temos que trazer luz, nós temos que fazer diferença nesse mundo. Nós temos que honrar essas pessoas. Nós temos que dar gorjeta. Trate as pessoas pelo seu nome. Nós temos que estabelecer a cultura do dar. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então se prepare, meu querido, para ter o melhor do que a Bíblia fala que você pode experimentar. Dê. Você tem trocentos pratos na sua casa, dá alguns. Você tem trocentos talheres, dá um pouco. Tem roupa lá que você não usa já há 10 anos, dá para alguém. Pega tudo aquilo que não te serve mais e dá para alguém, abençoa alguém. Dá. Isso vai fazer você entrar nesse lugar de experimentar o que Deus tem de melhor para ti. Quando a Bíblia fala é melhor dar do que receber, por quê? Experimenta. Está duvidando? Experimenta. Dá. Faz um exercício. Chega hoje em casa, pega uma coisa lá que você não tem, não quer mais, não te serve mais, e dá para alguém.
Dá para alguém. E comece a observar o que Deus vai fazer na sua vida. Mas, querido, dar não é trocar. Dar não é trocar. Eu dei um presentão para o Deco. Vamos ver o que ele vai me dar. Eu não dei. Eu troquei. Cara, eu honrei aquele meu gerente porque é ele que vai escolher quem vai ser promovido. Eu não dei. Eu troquei. Cara, eu fiquei chateado porque aquele cara, não me chamou para o aniversário dele e ele foi lá no meu. Eu não honrei. Eu troquei. Então, dar nos torna livres. Deus deu. Deus não esperou você retribuir. Deus deu. E está livre. Quem dá, dá. Não espera nada em troca. E se a pessoa não retribuir no mesmo tamanho, isso não vai te prejudicar. Porque você deu. Vamos criar a cultura do ar. Em João 13, eles estavam de novo numa conversinha, quem era o maior? Estava ali. Por que eles estavam discutindo de novo? E eu acho que Jesus deve ter muito trabalho com isso. Por que eles estavam discutindo quem era o maior na casa? Porque eles queriam saber quem era o menor. Porque naquela casa não tinha escravos. E o menor da casa, a função dele, ou um dos papéis dele, era lavar os pés das pessoas. Então eles estavam discutindo quem era o maior. Quem é o maior entre nós? Para entender, e iam chegar quem é o menor. Entendendo quem é o menor, então é esse aí que vai lavar. É ele que vai lavar, não sou eu. No meio dessa discussão, Jesus levanta, tira a parte de cima, bota uma toalha na cintura, se ajoelha e começa a lavar os pés das pessoas. Tem ali um discurso depois com Pedro, que alguns já conhecem, mas isso não é irrelevante agora. Mas o que Jesus fez ali? O que ele está falando? O maior da casa não tem medo de se humilhar. Não tem medo. Por quê, queridos? Por que Jesus se curvou, se humilhou e começou a lavar os pés das pessoas? Porque ele sabia quem ele era. Não é o que eu faço que vai dizer quem eu sou. Quem diz quem eu sou é meu Pai. O meu nome foi dado pelo meu Pai. Quem diz quem eu sou é meu Pai. Então não tem como a gente humilhar um príncipe. Não tem como a gente humilhar um príncipe. Por quê? Porque ele tem certeza de quem ele é. Então, sabendo quem ele é, ele pode lavar os pés de quem for. Ele pode servir quem ele precisar. Ele pode esfregar o chão aonde for. Ele pode fazer o que for necessário, porque ele sabe quem ele é. Só existe uma maneira de viver essa cultura de honra. É se a gente tiver o encontro verdadeiro com o Evangelho. Porque na liderança e na rebeldia, e aqui eu estou acabando, o medo é de nós sermos abusados. Porque provavelmente a gente foi abusado por alguma liderança. Alguma liderança nos feriu. Mas se a gente tem um encontro com o Evangelho, nós vamos entender que o líder dos líderes é nosso Pai. Então não tem como eu ter medo de liderança, porque o líder de todos os líderes é meu Pai. Então se o meu medo é de ser abusado por liderança, entenda, o líder dos líderes, que é meu Pai, está cuidando de todas as coisas. Mas se o meu problema de competição com meus irmãos iguais for um medo de rejeição,
rejeição. Eu estou com medo de ser rejeitado. Aí você tem um encontro com o Evangelho, você vai entender que o Criador de todas as coisas te escolheu. Queridos, medo de ser rejeitado por quem? Se o Criador de tudo e todas as coisas te escolheu e escolheu a dedo. Se Ele me escolheu, não interessa. Não tenho mais medo da rejeição. Porque o Senhor me escolheu e me escolheu primeiro. E com os pequeninos, o meu medo é o medo de ser humilhado. E se eu tiver encontro com o Evangelho, eu vou entender que o Rei dos Reis se humilhou primeiro. Se Ele, que é o Rei dos Reis, se humilhou, que dirá nós? Então eu não preciso ter esse medo. Nós não precisamos ter medo de ser abusado, de ter medo de ser rejeitado, ou ter medo de ser humilhado. Porque nós temos esse encontro com o Evangelho. E tendo esse encontro, nós vamos entender que esse medo é só entregar para o Senhor. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Mas o Senhor sabe. Não adianta falar para mim. Eu vou no máximo orar. Mas o Senhor sabe. E você hoje tem toda a liberdade de falar diretamente com Ele. E entregar tudo o que hoje está pesando. Eu tenho falado para algumas pessoas sobre a gente ter que entender e ter a nossa fé baseada no caráter de Deus. No caráter. O que é o caráter de Deus? A Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia fala que tudo o que Ele faz coopera para o bem daqueles que os amam. Então hoje, eu posso estar vivendo uma doença. Eu posso estar vivendo uma enfermidade, um problema na família, um problema no trabalho, uma perseguição não sei aonde. Isso não parece ser bom. Vamos ser sinceros. Isso não é bom. Isso dói. Isso nos faz chorar. Isso nos faz ficar às vezes revoltados. Mas eu tenho que entender que eu tenho que me apoiar no caráter de Deus. Ele é bom. Então, isso que estou vendo na minha frente, que parece não ser bom, eu tenho que deixar de lado um pouquinho. Deus, eu não estou entendendo isso aqui, mas a Bíblia fala que Tu é bom, que tudo coopera, que Tu está no controle. Aquilo ali é ruim e Tu permite. Então eu não estou entendendo, porque parece entrar em conflito. Então deixa de lado, Deus, eu vou me apegar que Tu é bom. Eu vou me apegar no Teu caráter. E talvez um dia eu vou olhar para aquilo e vou entender o porquê que aquilo passou. E vou ver beleza naquilo. Porque Deus está no controle e Ele é bom. Então não precisa ter medo de ser abusado. Não precisa ter medo da rejeição ou medo de ser humilhado. Deus é bom e Ele está no controle. Amém, queridos? E esses são os 3 níveis de honra. Que a gente possa ser essa comunidade. Que comece por aqui por nós. Esse espírito, essa cultura de honra. Vamos ser pessoas que honram. Mas não vamos trocar honra. Vamos honrar primeiro. E nós vamos ver o melhor acontecendo nas nossas vidas. O melhor acontecendo na nossa comunidade. O melhor acontecendo na nossa cidade. Deus vem buscar um povo que vive a cultura da honra. Amém, queridos? Vamos orar. Amém, Deus. Papai, muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado porque a gente pode entregar e falar nas tuas mãos e na tua presença tudo o que está
nos incomodando, o que está nos pesando, Deus. Muito obrigado porque o Senhor sabe nos ouvir. Senhor, se tiver aqui alguém que está com o coração pesado, porque está sendo injustiçado por alguma coisa, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Deus, traz paz, traz tranquilidade, traz autocontrole, traz alívio. Não permita que aquele desejo de vingança, aquele desejo de querer retrucar, venha falar mais alto, mas que a gente possa entregar e conseguir encontrar o descanso nas Tuas mãos. Se a gente tem medo de ser rejeitado, Senhor, que a gente possa encontrar em Ti o consolo, que a gente possa encontrar em Ti esse colinho, que é gostoso. O Senhor não nos rejeitou. Muito obrigado por isso, Deus. E se a gente tem medo de ser humilhado, eu quero tentar me fazer mais forte porque eu estou com medo que alguma pessoa me diminua ou me humilhe. Eu quero entregar esse sentimento nas Tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor se humilhou primeiro. Então, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero mais me importar com a opinião das pessoas, mas eu quero me importar com a Tua opinião. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, que a gente possa estar criando, que a gente possa estar exercitando essa cultura de honra. Nos ajuda, Deus, a lembrar. Que a gente possa estar lembrando uns aos outros. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.